extremamente feliz de poder participar da Semana Acadêmica da Gestão Ambiental. O Vinícius já fez uma breve apresentação. Para quem não me conhece, eu já fui professor da disciplina de climatologia do curso de Gestão Ambiental e Agroecologia da FURG por 1 ano e meio. Então, boa parte do pessoal aí que está organizando, os integrantes do PET ali, eu conheço, foram meus alunos, né, o Vinícius, a Juliana, mais outros que eu vi ali no bate-papo. É uma pena que a gente não possa se reunir presencial, né? Infelizmente isso não é possível, mas pelo menos temos a possibilidade de poder falar em diferentes cantos, né? Atualmente eu sou pesquisador do programa de pós-graduação da Faculdade de Meteorologia da UFPEL, mas estou morando em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, isso acaba facilitando esse trâmite, vamos dizer assim, de diferentes lugares. Bom, sobre a apresentação, então, em fato. Quando a Michele me convidou, né, sobre a Semana Acadêmica, eu fiquei pensando em algum assunto, né, da minha área, óbvio, né? Eu sou meteorologista de formação, então eu fiquei pensando um assunto que poderia agregar à minha área, e que tivesse um enfoque um pouco mais detalhado sobre a parte da agricultura, gestão da agricultura no nosso país, especificamente no Rio Grande do Sul. Tá? Então, foi que eu pensei, então, sobre a influência dos eventos extremos, né, eventos climáticos extremos, no setor agrícola, com um enfoque um pouquinho maior na zona sul do Rio Grande do Sul. Vocês vão ver na apresentação que meu enfoque acabou sendo o Brasil de uma forma geral, porque fica difícil de explicar o que pode ocorrer em uma determinada região sem ter um contexto maior. Então, geralmente, o que eu costumo fazer é fazer um apanhado geral primeiro, e aí depois eu vou afunilando o assunto que é a nossa palestra de hoje. Bom, então, para começar, a gente sempre se cria, na verdade, uma confusão muito grande entre os termos mudança climática e aquecimento global. Tá? Ambos, tanto a mudança climática quanto o aquecimento global, eles são fenômenos naturais, eles são fenômenos que sempre existiram, na verdade. Tá? A gente vai ver que tem vários motivos, várias causas que acabam contribuindo para que isso ocorra. Tá? Mas é bom vocês terem em mente essa informação já desde o início. Tá? A mudança climática, o aquecimento global ou o resfriamento global são fenômenos naturais. Tá? Mas esses dois fenômenos, esses dois acontecimentos, eles podem ser potencializados pela ação do homem. Então, aí que mora a diferença entre os conceitos que eu vou explicar agora mais para frente. E, na verdade, tanto a mudança climática quanto o aquecimento global, eles são termos, são processos que ocorrem muito lentamente no sistema climático. Não é um acontecimento que iniciou ontem, que vai terminar amanhã. Tá? Bom, então, fazendo esse preâmbulo, falando sobre um pouquinho mais sobre mudança climática. Então, mudança climática nada mais que períodos, né, processos que a Terra sofre e que passa ao longo de diferentes períodos climáticos. E, então, o clima da Terra ele fica transitando entre um período mais quente, um período mais frio, e a gente tem diferentes fatores, que na climatologia a gente chama de diferentes forçantes, que acabam interferindo para que a Terra fique mais quente ou que ela fique mais fria. Eu peguei alguns deles aqui. Então, por exemplo, o primeiro deles seria aqui, o movimento da Terra ao redor do Sol. Então, além dos movimentos de rotação e translação, a Terra tem outros movimentos que são excentricidade, obliquidade e precessão. Esses três movimentos são muito mais lentos, são vamos dizer assim, movimentos que ocorrem na escala de milhares de anos. Tá? A excentricidade se diz em relação à órbita da Terra em torno do Sol. Né? A órbita da Terra é uma elipse.
Então, de tempos em tempos, essa elipse ela fica mais alongada ou fica mais arredondada. Então, ela fica nesse movimento a cada centenas de anos. A obliquidade está relacionada ao eixo da Terra. Tá? A Terra ela tem uma leve inclinação. Só que essa inclinação, por vezes, ela é mais acentuada, às vezes menos acentuada. E o terceiro movimento, que é a precessão, os mais velhos vão lembrar que quando se joga um peão, quando ele está quase parando, o peão fica girando, meio bamboleando. A Terra faz esse movimento também, em torno do seu eixo. Esses três movimentos formam o que a gente chama de ciclo de Milankovitch. Tá? Então, esses movimentos da Terra, né, da órbita da Terra e do eixo da Terra, acabam proporcionando que em determinados períodos, né, a Terra receba, determinadas regiões da Terra recebam mais calor ou menos calor. Então, isso ajuda a proporcionar períodos muito mais quentes e muito mais frios. Além dos movimentos da Terra, né, da órbita da Terra em torno do Sol, eu também tenho as movimentações das placas tectônicas, né, que nada mais é os movimentos dos continentes, a deriva dos continentes, desde a época da Pangeia, estão em contínuo movimento, e conforme for esses movimentos, as placas tectônicas, acaba alterando a minha circulação atmosférica e minha circulação oceânica. Tá? Outro fator, variabilidade solar. O Sol, ele não emite de forma constante, ele tem oscilações também. Tem épocas que ele está mais ativo, tem épocas que ele está menos ativo. Tem também as erupções vulcânicas. Toda vez que um vulcão entra em erupção, ele lança elementos químicos para a atmosfera, componentes químicos, que vão interferir na quantidade de radiação que chega na Terra. Normalmente, quando eu tenho uma série de erupções vulcânicas intensas, a tendência é que se crie uma camada impedindo que a radiação solar chegue. Então, isso, de certa forma, causa um resfriamento da Terra. Por outro lado, eu tenho também a concentração de CO2 na atmosfera. O CO2, se a gente está lembrado das aulas de climatologia, faz parte do efeito estufa, que também é um processo natural. Né? Então, o que acontece? Se eu aumentar muito esse CO2 na atmosfera, o que vai acontecer? Esse CO2 vai começar a criar uma camada, que eu costumava dizer, um cobertor em torno da Terra, que vai impedir que a Terra perca calor. Né? Então, a minha temperatura começa a subir. Então, todos esses fatores que eu expliquei até aqui são processos naturais e atuam numa escala de tempo assim bem lenta, na escala de séculos, mas que eles seguindo um rumo, eles podem proporcionar, então, um aquecimento ou um resfriamento da Terra. Veja que até agora, em momento algum, eu falei sobre interferência do homem. Então, mais recentemente, na história moderna, na história recente, as alterações no sistema climático induzida pelo homem está começando a ser considerado um fator também que contribui para o aquecimento ou resfriamento da Terra. Tá? Então, até antes da existência humana, né, ou até antes da Revolução Industrial, vou falar bastante da Revolução Industrial, o homem não era considerado um fator. Da Revolução Industrial para cá, vocês vão ver que começa a mudar um pouco essa parte de clima. Então, o que eu quero mostrar aqui é que a mudança climática é um processo natural. Esses fatores, e tem outros fatores, que acabam influenciando e muito no comportamento climático global. Bom, o aquecimento global, depois de ter posto aqui o resfriamento global, ele é uma consequência da mudança climática. Tá? Então, a mudança climática, ela produz o que chamamos de feedback. Ou seja, se um daqueles fatores lá começar a atuar muito forte ou muito intensamente, ele vai produzir uma resposta no sistema climático. E essa resposta, ela pode ser um aquecimento ou um resfriamento. Tá? Só que assim, a gente vai ver que, aparentemente, na história recente, com o surgimento da interferência humana ou interferência antrópica, a gente costuma chamar, a interferência humana começa a ser introduzida
um sistema natural. Então, o que eu tenho aqui como o meu sistema climático, a gente começa a interferir, mudando o solo, mudando componentes da atmosfera, mudando a cobertura do solo, poluição do ar, poluição do oceano. Enfim, eu tenho uma série de fatores que começam a aparecer que não tinham antes. Um exemplo bem simples seria a concentração do CO2 na atmosfera. Então, veja que as reconstruções dessa composição química da atmosfera, lá do ano de 1700, vem numa marcha mais ou menos constante, aumentando levemente. Em torno de 1850, 1880, que começa a ocorrer a Revolução Industrial. E o clima nem sempre ele é imediato, ele demora um tempo para responder. Ele não é assim, que nem eu falei, é do dia para a noite. Ele tem um certo delay. Então, 50 anos depois, 40 anos depois da Revolução Industrial, que começa a industrialização de uma forma mais precisa, mais intensa, que o CO2 na atmosfera começa a subir. Então, a partir da década de 50, até hoje, a gente já rompeu essa barreira dos 409 partes por milhão, né, da atmosfera, ppm, que a gente vê uma escalada muito forte da atmosfera, da concentração de CO2 na atmosfera e o aquecimento dessa atmosfera também. Mesmo que durante esse intervalo tenha alguns períodos onde assim, que possam interferir um pouquinho, porque o CO2 ele não é uma concentração constante. Então, teve alguns períodos, na década de 70 e 80, que foram as crises em torno da crise do óleo, que eles chamam do petróleo, então, que acabou afetando as economias. Na década de 90, tive a dissolução da antiga União Soviética, que era um país extremamente voltado à base de carvão. Nos anos 2000, tive crise financeira da Ásia, em 2010, crise financeira global, e agora com a Covid-19, até tem uma interrogação ali para saber o que será que vai acontecer agora. Por quê? Porque, de uma certa forma, nós tivemos uma certa redução dos processos de industrialização, tivemos uma redução de processos de pessoas transitando com transporte público, com seu carro próprio. Então, talvez possa ter alguma alteraçãozinha na concentração de CO2 ali. Mas é insignificante. Essa linha de CO2, para vocês entenderem um pouco, mesmo que nós parássemos por completo hoje qualquer tipo de poluição para a atmosfera, ou para o oceano, seja para onde for, essa linha vai continuar aumentando por um tempo, que é o tempo que o sistema climático demora para responder. E aí, deixa eu ver se eu consigo passar um vídeo aqui para vocês, para mostrar os 10 anos da história recente, os 10 anos mais quentes e os 10 anos mais frios. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Só gostaria de confirmar se vocês estão conseguindo ver o gráfico. Alguém, se puder me responder um ok. E como eu não vejo vocês, fica mais fácil. Estamos sim, professor. Sim, eu estou vendo. Tá bom, então dá. Então, aqui esse gráfico é assim, ó, é um gráfico de temperatura da superfície global, é uma média global, de 1880 a 2018. Então, cada pontinho desse é a média anual do globo inteiro da temperatura do ar. E essa média é em relação à climatologia, tá? Que é a climatologia de 50 a 80. Então, tu faz uma média de 1950 e 80 e pega cada ano desse e vai fazendo a diferença. Então, percebam, em 1880 até 1950, década de 60, a temperatura da Terra ela era mais ou menos fria. Né? Fria, assim, eu digo, não que fosse algo muito significativo, mas estava na média, meio grau abaixo da média. A partir da década de 50, década de 60, eu vejo que eu começo a aumentar. E a gente já rompeu essa linha de 1 grau acima da média. Então, e isso acontece em qualquer época do ano. Esse aqui, ó já apresentou para qualquer estação do ano, verão, outono, inverno, primavera, todos são os padrões iguais. Né? Todos têm um comportamento muito parecido, e a média anual também. E aí, se a gente for olhar os 10 anos mais frios dessa história moderna, e os 10 anos mais quentes, tá? Veja, os 10 anos mais frios estão aqui, lá nos anos 1900, 1910, perto de 1920.
E os 10 anos mais quentes se concentram depois dos anos 2000. Esse gráfico aqui é até 2018, porque 2019 já está aqui, ele roubou o lugar de alguém. Já 2019 está entre os 10 mais quentes da história moderna. E, ao que tudo indica, 2020 também vai por esse mesmo caminho, ficar entre os 10 anos mais quentes. Por que a gente considera a partir da Revolução Industrial, que eu esqueci de falar antes? Porque foi a partir daqui de 1880 que começou a existir medições meteorológicas mais confiáveis, com maior distribuição espacial, então tu começa a entender o clima um pouco melhor. Tá? Então, aqui é para mostrar para vocês os 10 anos mais quentes e os 10 anos mais frios nos últimos 200 anos, mais ou menos. Tá? Deixa eu voltar para a apresentação. Aqui eu estava. Então, nessa ideia inicial é mais para contextualizar o que seria mudança climática e o aquecimento global. Você deve estar pensando, Douglas, a gente está enfrentando o processo de aquecimento global. Eu costumo dizer que está começando, né? Porque se a gente for olhar aqueles processos naturais de antes, a tendência seria agora a gente começar a resfriar e não aquecer. Nenhum daqueles parâmetros ali que eu mostrei antes indicam ou estão favorecendo para a Terra aquecer. Isso é uma coisa assim, é um sinal muito claro que a interferência do homem está começando a interferir no sistema climático. Tá? Bom, seguindo aqui. Então, como é que é essa relação do homem com o clima? Tá? Mais especificamente no Brasil. Na verdade, assim, as ações do homem, ou as ações antrópicas, elas se concentram principalmente em 3 fatores. Primeiro, queimadas. No Brasil, isso está bem evidente, o ano passado, esse ano. Por exemplo, eu falei antes que eu estou aqui em Cuiabá, está sofrendo muito aqui com a questão da queimada. Né, você deve ter visto que aqui em Pantanal está queimando já há alguns dias, essa fumaça toda vem aqui para Cuiabá, então é o dia inteiro, um dia cinzento, meio azulado, tu não enxerga o horizonte. Eu até ia postar uma foto que eu tirei antes de ontem e acabei esquecendo aqui na apresentação. Então, queimada é uma ação antrópica, é um processo que o homem naturalmente usa, né, mas está meio descontrolado ultimamente. O segundo fator é o uso e cobertura do solo. O que seria o uso e cobertura do solo? Seria a retirada da cobertura natural. E aqui no Brasil, o que é mais comum é a retirada da cobertura natural, campo ou floresta, para a introdução de gado ou de lavoura. E mais precisamente de soja. Eu vou falar bastante de soja aqui na apresentação. Tá? Para vocês terem uma ideia, em relação... Eu peguei o bioma Amazônia, aqui, esse mapa do IPAM. Então, vejam, o que é verdinho claro são terras indígenas. Tá? O verde mais escuro são unidades de conservação. Um meio amarelado, meio verdinho claro, são florestas não destinadas. Amarelo são os projetos de assentamento, e as outras áreas em cinza são outras áreas privadas, áreas de militares ou sem informações. E em vermelho é o desmatamento. Então, esse aqui é em 2018, se não me engano, esse mapa do IPAM. 2017, na verdade. Então, veja que o que eles chamam de arco da fronteira agrícola está avançando de uma forma até certo ponto descontrolado, principalmente aqui no Mato Grosso, Rondônia, né? A parte aqui do Nordeste do Brasil. Então, são áreas que estão avançando e muito sobre o bioma. Então, isso que eu digo sobre o uso, a ocupação e uso do solo. Então, eu estou alterando as características naturais. E, com certeza, sem sombra de dúvidas, isso tem uma influência muito grande no comportamento climático. Vocês estão pensando, por que eu estou falando de Amazônia? Porque essas queimadas, essas queimadas que ocorrem aqui na região centro-oeste e norte do Brasil, elas vão parar no Rio Grande do Sul. Tá? Elas vão parar, depois eu vou mostrar como elas vão parar aqui. Já tem
pesquisas da URGS, né, em Porto Alegre, do professor Aquino, que o que ele fez? Ele coletou água de chuva e fez uma análise química dessa água, e lá ele já encontrou materiais particulados oriundos de queimadas da Amazônia. Então, quando se trata de queimadas, destruição do meio ambiente, alteração do clima, a gente não pode ficar limitado a uma área. A gente tem que ficar pensando, bom, será que isso vai afetar o meu cotidiano também? E a terceira ação antrópica é o combustível fóssil. Desde que o homem começou a dominar um motor, criou um motor, que tem a queima da combustão dos carros, de fábricas, né? Então, isso acaba tendo uma ação muito forte também. Tá? Então, basicamente, são essas três ações. Claro que tem várias outras, que eu poderia ficar a noite inteira citando aqui, mas essas três aqui que são, ao meu ver, as principais influências do homem no clima. Tá? Bom, então, assim, a gente viu um contexto geral, a gente viu no contexto do Brasil, mas como é que isso impacta, então, no Rio Grande do Sul? Tá? Lembra que eu falei, então, que eu tinha queimadas todo ano, nessa época começa o período seco aqui na região centro-oeste, então, até a agricultura um pouco mais primitiva usa muito o fogo como uma forma de limpar a lavoura, né, para quem não tem técnicas tão avançadas de conhecimento. Então, o que acontece? Lembram, para quem foi meus alunos, eu falei disso nas aulas, que são os rios voadores. Então, o que eu tenho? Tem uma circulação atmosférica, sistema de ventos aqui no Equador. Os ventos que a gente chama de ventos alísios são os ventos que vêm de leste para oeste, tá? Nesse sentido, essa flechinha azul. O que acontece? Esses ventos próximos à superfície, eles vão captando a umidade proveniente da evaporação do Oceano Atlântico e da evapotranspiração aqui da floresta amazônica. Isso carrega tudo para as nuvens. Esses ventos vêm até a Cordilheira dos Andes, onde eles batem, eles não conseguem transpor a cordilheira e refletem em direção à região sul, sudeste do Brasil. Então, isso é um dos fatores que contribui muito porque o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem chuvas muito bem distribuídas ao longo do ano. Se a gente for olhar a climatologia da chuva, a região sudeste, centro-oeste do Brasil tem períodos secos e períodos úmidos muito bem definidos. Enquanto que a região sul, o Rio Grande do Sul, tem uma distribuição de chuva muito homogênea ao longo do ano. Tá? Então, esses rios voadores têm uma parcela de participação nisso. Então, o que acontece? Se eu começar a retirar a minha cobertura de solo aqui na região norte, os ventos alísios vão continuar. O sistema de circulação atmosférica vai continuar. Porém, vai trazer menos umidade. Então, isso pode ter um impacto. Isso vai ter um impacto muito grande, né, no Rio Grande do Sul, se fosse qualquer estado do Brasil, no setor agrícola. O Brasil tem uma base agrícola, né, muito grande. E aí, quando a gente fala desses efeitos na agricultura, eu estou falando de chuvas extremas. Né? O que seriam esses extremos que eu estou falando? Chuvas extremas, veranicos. Para quem é do meio rural, ou trabalha com o meio rural, sabe que veranicos durante uma safra é uma dor de cabeça constante. Né? Eu nasci na zona rural, sou do interior de Campo Sul, trabalhei na roça muito tempo, na lavoura muito tempo, antes de começar a faculdade. Então, eu sei o que é esses intempéries. Então, outros extremos. Altas temperaturas. Na maioria das culturas, elas são muito sensíveis a extremos de temperatura. Estações do ano mais rigorosas, porque, assim, uma coisa que eu esqueci de falar lá no início, quando eu falo de mudança climática, eu não estou me referindo que o clima como um todo vai aquecer. A tendência é que os extremos ficam mais, vamos dizer assim, mais significativos. Eu vou ter chuvas muito mais pesadas, eu vou ter períodos de seca muito mais longos, eu vou ter temperaturas muito mais altas no verão, temperaturas muito mais frias no inverno. E aí tem um detalhe que lá no final eu vou voltar a falar, que é sobre temperaturas mínimas elevadas. Esse é um elemento climático que muitas vezes passa despercebido, mas na agricultura especificamente,
Se eu tenho um extremo de temperatura mínima muito elevado, isso tem um impacto gigantesco no rendimento da agricultura. Tá? Bom, adiante, então. Eu vou tomando água durante a apresentação, para vocês terem uma ideia. Aqui em Cuiabá, hoje à tarde, a umidade relativa estava abaixo de 20%. Então, assim, está extremamente seco. E aí a garganta não aguenta. Bom, então eu estava falando das alterações climáticas, né? Vejo que eu alterno termos, mudanças climáticas, alterações climáticas, né? Porque, como eu falei, a mudança climática é um processo a longo prazo. Então, quando vocês me perguntaram, a gente está passando por processo de mudança climática, eu falei, acho que a gente está começando. Então, por isso que eu prefiro o termo alteração climática. O clima está alterando, ele está mudando, mas não mudou completamente ainda. A gente não sabe até onde isso vai. Então, assim, para vocês terem uma ideia, isso aqui é um trabalho, esses gráficos aqui são um trabalho de um pesquisador do INPE, o José Marengo. O que o Marengo fez? Ele fez uma análise do ano de 2010, 10 anos atrás. Ele começou a analisar o comportamento das chuvas no Brasil. Então, nesse primeiro gráfico aqui, o gráfico A, o Marengo fez uma média da precipitação ao longo de todo o ano. Regiões em vermelho significa que está chovendo acima da média, em azul está chovendo abaixo da média. Então, se a gente focar mais no Rio Grande do Sul, que é a nossa área de interesse, o Marengo constatou que em 2010, ao longo do ano, está começando a chover mais que a média no Rio Grande do Sul. Principalmente aqui, né, em vermelho, Paraná, São Paulo, Norte de Santa Catarina, também está bem significativo, ou seja, está ocorrendo uma tendência que está chovendo cada vez mais. Né? Ao mesmo tempo, o gráfico B aqui, com um retângulo verde, eles identificaram o quê? Então, vejam só, está chovendo mais. O CDD é uma sigla em inglês que significa que são dias secos consecutivos, ou seja, dias secos sem chuva. O Marengo constatou que, então, está chovendo mais e eu estou tendo períodos cada vez como eu vou explicar, dias sem chuva, cada vez menos dias sem chuva, como se estivesse ficando cada vez mais úmido. Tá? O retângulo rosa aqui são dias úmidos. E veja que aqui no Rio Grande do Sul está levemente azulzinho, significando então também que está ficando cada vez menos dias úmidos. Então, peraí, se a precipitação está aumentando, os dias secos estão diminuindo e os dias úmidos estão diminuindo, qual que é a lógica? Aí que entra a lógica desse retângulo em azul aqui embaixo, que é o número de dias com precipitação maiores que 20 milímetros por dia. Então, veja que o Rio Grande do Sul aqui está em vermelho. Então, o que isso significa? Né, se fazer um resumo da ópera. Aqui tem outros dois índices que não vêm no nosso caso. Resumo da ópera. As chuvas eles estão ficando cada vez mais concentradas e cada vez mais intensas, porque a minha média anual está aumentando, porém meus dias úmidos não estão aumentando, os dias secos não estão aumentando, então a chuva está se concentrando. A gente pode perceber, tem casos, né, já bem comuns e bem recorrentes, daquelas enxurradas, de chover 50, 70, 80 milímetros num dia. Então já tem estudos, São Paulo também já tem estudos, mostrando que essa chuva está ficando cada vez mais concentrada e mais intensa. E aí o Marengo fez uma projeção para 2020, o mesmo padrão que a gente viu em 2010, chuva aumentando, os dias secos diminuindo, e a intensidade da chuva também. E ele fez uma projeção para 2030, a mesma coisa. Chuva aumentando, dia seco diminuindo, intensidade aumentando. Então, isso é um extremo. Para quem trabalha no setor agrícola, longos períodos sem chuva é uma dor de cabeça horrível, e a chuva vir concentrada tudo num período só também é ruim. Tá? Então, eu vou pegar um pouquinho do exemplo da soja. Tá? Por que eu resolvi pegar um pouquinho o exemplo da soja? Querendo ou não, a soja é o principal produto que o Brasil exporta atualmente. Né? E atualmente se existe, na minha opinião, um dilema, um problema a ser resolvido. Porque a soja se tornou um dos principais produtos de exportação. Isso é fato. E existe uma pressão muito grande para o aumento das áreas agricultáveis no Brasil.
Existe uma pressão muito grande de expandir o setor agrícola. Porém, como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai aumentar a produção? Né? Como é que eu vou produzir mais sem agredir o meio ambiente? E já pensando com essas alterações climáticas que já estão começando a ocorrer e as projetadas para o futuro. Tá? Então, falando um pouquinho da soja, então, no ano de 2019, sem sombra de dúvida, a soja foi o que o Brasil mais exportou. Desses 16 estados aqui em Laranjinha, 9 foram exportadores de soja, o produto que mais o estado exportou. E a China é o nosso principal cliente. Então, para cada estado, a China é o grande comprador de soja. Tá? Se a gente for dar um zoom aqui, Rio Grande do Sul, Paraná, o Centro-Oeste todo, parte do Nordeste, é soja que eles vendem. O que não for soja é carne de gado ou carne de frango, né? Ou algumas outras peculiaridades. O que é em verde são produtos de minérios, né? Minério de ferro, minério de óxido de alumínio, ou seja, madeira. Ou seja, o Brasil ainda é extremamente agrícola, ele é extremamente dependente do setor primário. Tá? E mercado existe para essa compra. A grande questionamento é como é que ocorreu, então, essa expansão da soja? Na década de, vamos dizer assim, entre os anos de 75 e 85, a soja estava mais concentrada na região noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná, e ela começou a expandir para o centro-oeste. Né? Então, grandes produtores do centro-oeste são 90% oriundos do Rio Grande do Sul ou da região sul do Brasil. Então, começou essa marcha para o norte. Começou com Mato Grosso do Sul. Entre 85 e 95, vejo essas bolinhas em vermelho, significa, então, que a marcha já foi para o Mato Grosso. Atualmente, eu já digo que ela já está na divisa com o Pará. Ou seja, essa fronteira agrícola está avançando para o norte. 95 a 2005, além do centro-oeste, essa região aqui do nordeste começa a se desenvolver, que é a região que eles chamam de Matopiba, que é uma região entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, um eixo que tem aqui, que é grande produtor de soja, também são gaúchos que foram para lá. E mais recentemente, de 2005 a 2015, percebe que o próprio Rio Grande do Sul começou a mudar. Regiões que tradicionalmente eram voltadas para a campanha, né, o setor de criação de gado, produção de arroz, pequenos agricultores na região da Zona Sul começaram a largar tudo e virar tudo monocultura voltado para a soja. Claro, isso tudo se deve à questão de melhoramento genético, ao avanço de correções de solo, fitopatologia, fitotecnia, mas também tem a parcela do clima. Então, se eu começo a mudar o clima suavemente, a minha planta, aquela cultura começa a se adaptar ali. Então, o que seria um grande, assim, que poderia ser um bom negócio para o Brasil? Então, por exemplo, aqui a produção agrícola municipal em 2015, vejo que o Brasil quase como um todo, assim, que a produção de soja no Brasil em 2015. Veja que está em todas as regiões. Né? Está em todas as regiões. Tá? Então, é que assim, por que eu estou insistindo na soja? Porque o que deveria ser um alento para o setor econômico também começa a ser uma dor de cabeça. Porque o que acontece? Porque a expansão agrícola nem sempre ela vai respeitar o meio ambiente. Né? A alteração do uso e da cobertura do solo vai ter um preço em termos de clima. O aumento do desmatamento da região centro-oeste e norte do Brasil não vai afetar o clima apenas ali, isso vai afetar, como já mostrei, para a região sul do Brasil também. Isso vai ter um impacto no regime climático severo, em regime de chuva, regime de temperatura, né, de nebulosidade, enfim, tem uma série de respostas. Tá? E aí, pensando nisso, a Embrapa, junto com os pesquisadores do INPE, eles fizeram um estudo sobre impactos econômicos. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um mapa agrícola, que é esse aqui, com 9 culturas, tá? Lá em ano 2010. 9 culturas que representam quase 87% da área plantada do país. Que é algodão, arroz, café, cana, feijão, girassol, mandioca, milho, soja,
além do gado. Então, o que acontece? O que os pesquisadores observaram? Se nada for feito, se a gente continuar assim, sem pensar no amanhã, produzindo desenfreadamente, sem ter uma cultura um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais racional, muitas áreas que hoje são produtivas vão se tornar improdutivas. Tá? Eu gostei de um texto que ficou um pouco longo, mas no aspecto geral, o que acontece? Se a gente continuar nessa batida, a soja vai começar a encontrar climas não favoráveis para o seu cultivo no Rio Grande do Sul, por exemplo. Não vai encontrar condições favoráveis para a região centro-oeste e nem no nordeste, lá no Mato Piba, que é essas regiões em amarelo. Então, a projeção aqui é 2010, 2020, 2050, 2070. Veja, então, que essas áreas em amarelo elas começam a aumentar. Ou seja, o que no momento parece ser solução, que é a produção de soja, ela pode se, que nem eu falei, ela pode se tornar uma dor de cabeça. Porque eu estou degradando o clima, o meio ambiente, de tal forma que eu começo a impactar no clima, que isso vai me dar um imenso tiro no pé. Né? Então, assim, nesse mesmo estudo, os pesquisadores constataram que se continuar esse aquecimento da Terra, o aquecimento global, o que vai acontecer? O Brasil, o principal produto do Brasil vai se tornar a cana-de-açúcar. Porque a cana vai entrar condições climáticas favoráveis para a cana-de-açúcar e não mais para a soja e para o milho. Então, vejam só, por isso que quando começa a falar de mudança de clima, a gente tem que ter uma relação com a agricultura muito íntima aqui no Brasil. A gente é um setor agrícola muito grande. E aí entra um aspecto que eu acho que ainda é pouco explorado, vamos dizer, eu conheço pouco ainda, sobre o que a gente chama de agricultura inteligente para o clima. Se a gente for fazer uma retrospectiva, a agricultura, os primeiros indícios de cultivo de terra foi lá em 9.000 a.C. 3.000 a.C., a gente começou, né, o homem começou a adotar o uso de animais para o cultivo da agricultura. No século IV, começou a entrar a parte de máquinas, né, a utilização da água. No século XVIII, começou a implementação de tratores, de máquinas um pouco mais sofisticadas. No século XIX, essas máquinas começaram a evoluir, né, começou a aumentar a produção. Anos 2000, começou a entrar a questão dos produtos agroquímicos, né, começou a ter a introdução de elementos químicos, né, correção de solo, inseticidas, enfim, vários elementos. A monocultura começou a presenciar mais, né, começou a ter maiores plantações de determinadas culturas. Nos anos 2000, chegou a tão falar da agricultura de precisão, então a tecnologia começou a se voltar para o campo, timidamente. Anos de 2010, então, isso começou a ser aprimorado, e eu acho que agora a grande sacada do momento é a agricultura sustentável, porque a gente começa a ver que o mercado, nosso mercado interno, eu não vejo tanto, mas o mercado externo começa a exigir, começa a querer saber de onde vem esse produto, de onde vem esse alimento. Ele é oriundo de regiões de queimada, de região que não respeita o meio ambiente, então isso começa a surgir. E eu acho que, por exemplo, nos cursos, o perfil dos cursos da FURG de São Lourenço se encaixa nesse último quesito. Acho que o profissional que começa a ser formado ali, quem está na gestão ambiental, quem está na agroecologia, quem está nos outros cursos, que eu não vou lembrar o nome de cabeça, né, se eu tivesse na graduação, por exemplo, eu começava a olhar essa questão da agricultura sustentável com outros olhos. Falei, opa, tem um mercado de trabalho gigantesco se abrindo. E aí a agricultura inteligente, que é a Climate Smart Agriculture, ela se concentra no aumento em três pilares, que é o profissional ele vai ter que aumentar a produtividade, ele vai ter que aprimorar a resiliência, ou seja, ele vai ter que começar a pensar formas de resistir a secas, doenças e períodos de chuva excessiva, e ao mesmo tempo ele vai ter que pensar tudo isso reduzindo a poluição, reduzindo as emissões. Então, assim, ele vai ter que começar a pensar de uma forma de como é que ele vai produzir mais sem agredir o meio ambiente, sem alterar o clima também, tá?
E aí que entra, para vocês refletirem um pouquinho, como é que os impactos desse clima nas culturas da região da Zona Sul do Rio Grande do Sul. Eu falei muito de soja, né, até agora. Mas é bom a gente voltar um pouquinho ao assunto para o médio pequeno agricultor. Né? Porque quando a gente fala de mudança climática, geralmente isso é um mundo bem distante do médio e do pequeno agricultor. Então, essa agricultura inteligente, que eu falei antes, ela pode ser em prática, e às vezes no pequeno agricultor e médio agricultor é muito mais fácil. Né? Tu começar a fazer pequenas mitigações, pequenas adaptações, isso acaba fazendo, assim, de pouquinho em pouquinho vai aumentando. E até as grandes empresas eu começo a ver, aqui no Mato Grosso tem muitas empresas, grandes empresas multinacionais, produtoras de grãos, que estão começando já com essa ideia de que se eles não se adaptarem para uma agricultura mais sustentável, ninguém vai comprar o produto deles. Mas voltando para o Rio Grande do Sul, para a Zona Sul mais exato. Então, na Zona Sul, a gente tem várias culturas: pêssego, arroz, tabaco, milho, feijão, soja, que mais? Tem várias outras culturas. Eu peguei 3 exemplos para vocês verem como esses eventos extremos impactam nessas culturas. A primeira delas, o pêssego. O pêssego é uma cultura extremamente exigente em termos de clima, porque ela é uma planta típica do clima temperado, ela é uma planta resistente ao frio e ela tem uma certa exigência hídrica. Então, por isso que ela se adapta bem ao Rio Grande do Sul. Só que ela também tem uma exigência em termos de temperatura. Por exemplo, ela precisa de dias frios, né, temperaturas amenas, para que ocorra a quebra da dormência, que eles chamam, os produtores chamam. Então, eu preciso de X números de horas abaixo de 7,2 graus, para que eu tenha a quebra dessa dormência. Por outro lado, se a minha temperatura começar a subir muito, ocorre a questão de poder abortar o grão do pólen. Então, a cultura do pêssego, esse é até um estudo que eu estou começando a fazer com outro professor da UFPEL, a gente começou a identificar que na região ali de Morro Redondo, Canguçu, que era a região produtora de pêssego, a temperatura mínima estava subindo muito. Então, isso vai chegar a um ponto que vai inviabilizar a produção de pêssego. Outro vai ter produção de pêssego, porém com uma qualidade muito inferior. O grande problema é que a cultura do pêssego, né, a brotação dela, assim, começa entre maio e junho, ou seja, da transição do outono para o inverno. Durante todo o período de inverno, ela vai ter o crescimento dos ramos, a frutificação, e a colheita começa lá depois já de setembro até o final do ano. Ou seja, ela é uma cultura que ela atravessa o inverno todo no Rio Grande do Sul. E se o inverno começa a aumentar muito a temperatura mínima, começa a diminuir muito a produção. Então, isso é um grande problema que está sendo constatado. Uma outra cultura é o arroz. Assim como qualquer outra cultura, o arroz é uma planta que exige muita demanda climática, vamos dizer assim. E ela necessita de condições ótimas de temperatura e precipitação. Então, por exemplo, a temperatura, ela tem um efeito muito grande sobre a germinação, sobre a floração, maturação, né, todos os ciclos fenológicos da planta. E a planta exige, né, que ela seja cultivada entre temperaturas de 15 a 33 graus. E, por outro lado, apesar que no Rio Grande do Sul se produz muito arroz de forma irrigada, né, da forma de alagamentos, o estresse hídrico pode causar falhas, né, significativas no crescimento e formação de grãos. Mesma coisa que a radiação. Né? Se eu tenho dias com pouca chuva, pouca cobertura de nuvem, eu faço com que a minha planta acelere o seu processo de fotossíntese. Então, eu vou acelerar, ela vai, vamos dizer assim, atropelar as suas fases. Então, a minha qualidade cai. Tá? E o terceiro elemento, a terceira produção, milho, também é uma cultura extremamente sensível a variações de temperatura, radiação e precipitação. Como eu falei, ela tem exigências térmicas para germinação, para emergência e floração, temperatura média, para ter um maior rendimento. Ela exige que uma temperatura média noturna fique em torno de 24 graus, porque se a minha temperatura mínima começar a subir muito, a minha planta vai começar a acelerar o seu consumo energético
e, como eu falei antes, cai a minha queda de produtividade. Então, vejam, para quem está no curso, para quem pretende trabalhar futuramente, não necessariamente com agricultura, diretamente, ou numa empresa voltada para o setor agrícola, são questões que, apesar de não ser da área, são informações que vocês precisam carregar na bagagem. Ficar atentos a esse tipo de informação. Será que eu vou ter essas alterações? Vai impactar no meu cotidiano? Vai impactar no cotidiano do produtor? Então, assim, eu peguei 3 conclusões mais para vocês refletirem, né, como futuros gestores, futuros qualquer outros que estejam de qualquer outra área aqui. Por exemplo, a agricultura nacional, ela deve ser ecologicamente correta, né? Não só ecologicamente correta, como também sustentável, né? Para quê? Para garantir a comida na mesa dos brasileiros, e a gente viu também do consumidor do mundo inteiro. Né? Por quê? Está começando a ter uma exigência maior de qualidade dos produtos. Então, volta lá para o início. Se a gente começar a degradar demais, se a gente começar a alterar muito o clima, a gente perde essa linha de raciocínio. A gente sai dessa linha de ter um ambiente mais saudável para a produção e para a geração de alimentos. Somado a isso, o que acontece? Existe o problema de adaptar a produção agrícola às mudanças atuais e projeções futuras do clima. Então, o profissional ele tem que ter, como eu falei, ele tem que ter isso em mente. Bom, como é que está a minha condição de... Como é que era o clima no passado, como é que ele é agora, como é que será que ele vai se comportar futuramente? Quais são as projeções futuramente? Será que se continuar desse jeito, não vai ter um melhoramento genético, não vai ter profissional que salve, por exemplo, que a produção de peixe seja extinta? Entendeu? Então, são tipo de informações, esses extremos climáticos vão estar ali rondando o cotidiano do profissional. E a resposta a esses desafios, então, é a pesquisa. O profissional vai ter que pesquisar. Vocês estão na faculdade, aproveite esse momento para pesquisar, para tirar o máximo de informação. E, principalmente, aproveitar de um modo mais intenso as áreas aptas atualmente para o cultivo. Será que é necessário aumentar a área agrícola? Será que não é mais fácil a gente adaptar com o uso de tecnologias, com o uso de melhoramentos? Será que não é mais fácil aprimorar do que expandir a área? Sendo que talvez se a gente não expandir a área, talvez eu não interfira tanto no clima. E de repente eu diminua pelo menos um pouco esses extremos que eu mostrei. Talvez integrar a lavoura, a pecuária, a floresta, isso já vem ocorrendo também. Generalizar a parte do plantio direto, acho que é bem consolidado, né, isso atualmente, eu acho que quase nem se discute mais. E principalmente universalizar as tecnologias de convivência com a seca e o manejo do solo. Ou seja, a mudança climática, como eu falei, ela começou. O clima está alterando. Então, o nosso grande desafio não é mais ficar debatendo se existe ou não. O debate agora é como é que eu posso me adaptar, dentro das minhas limitações de conhecimento da área, como é que eu posso adaptar o meu cliente às melhores formas dessas alterações de clima. Então, a ideia era mais ou menos essa, tá? Não quero me alongar muito, mas falei demais. Eu queria agradecer ao pessoal do PET, os organizadores da Semana Acadêmica, em especial a Michele, que foi quem me convidou. É importante para diminuir as temperaturas climáticas? Então, Clarice, isso até foi um tema que eu acompanhei numa palestra e me chamou a atenção. Num primeiro momento, a gente pensa que sim, que pode ser favorável, né? Assim, bom, tem menos consumo de carne, né? Vou ter menos pecuária e tal. Mas, ao mesmo tempo, não adianta a gente ficar limitando muito. Não vamos consumir carne. Porém, se a gente não fizer uma educação de como esse produto é gerado, né? Por exemplo, sei lá, voltando à soja de novo. Proteína à base de soja. De onde é que vem essa soja? Será que não veio lá aqui do Mato Grosso, uma parte que foi desmatada? Então, isso que eu acho que a nossa preocupação, eu digo nossa, como sociedade, começa a pensar de onde vem o alimento que eu consumo. Eu acho que isso é muito mais importante, né, do que
ser vegano ou não ser vegano, entendeu? Não é uma crítica ao vegano, longe disso. O que eu estou querendo dizer é que a gente começa a se preocupar mais de onde vem o alimento que eu consumo. Tá? Mas talvez seja uma medida, mas não que seja a solução, entendeu? Pode ser uma medida, mas eu acho que não seria a solução. Douglas, eu queria agradecer pela palestra, foi muito boa, bem informativa, e eu vou ler a próxima pergunta aqui. Ok. É um comentário, na verdade, do professor Tagliani. Ele diz que a agricultura brasileira está alicerçada no velho paradigma cartesiano, que é o mecanicista. Se não mudar o paradigma, não terá solução viável para o planeta. A solução é a agricultura de pequena propriedade. Então, professor, como eu falei, eu sou do Rio Grande do Sul, até não sei se ainda tem esse título, alguns anos atrás, era o município do país, ou na América Latina, com maior número de pequenas propriedades, e agora em janeiro eu vim para Cuiabá, que é Mato Grosso, região centro-oeste, que é uma realidade totalmente, absurdamente diferente do que a gente convive. E eu vejo que isso que o senhor abordou, aqui eu fico um pouco espantado até, porque, na verdade, assim, não é agricultura. O essencial deles eles pensam como se um pensamento de empresa, uma empresa multinacional. Inclusive, já tem chineses comprando grandes propriedades. Quando eu falo em grandes propriedades, eu estou falando de propriedade de 5, 10, 15 mil hectares. Então, assim, eu concordo que esse, para mim, como filho de pequeno agricultor, eu vejo que isso é uma saída viável. Mas também, infelizmente, eu vejo que isso ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido ainda, muito longo mesmo. Eu vejo que a mentalidade, de uma forma geral, né, da população, e eu acho que isso que a gente tem que trabalhar muito, a mentalidade ainda muito consumista e voltada para o que é mais rentável, o que me dá dinheiro. Infelizmente, eu digo a gente porque é a forma como um todo, né? Ainda está nessa ideia. E eu acho que, ao meu ver, né? Talvez eu possa estar enganado, eu acho que ainda a gente tem um longo caminho a percorrer. Certo. Tem a pergunta da Alessandra, que é de São Borja. O problema da escassez de abelhas seria somente dos defensivos ou também elas sofrem com a mudança climática? Fala um pouco mais, pois as abelhas são essenciais para a polinização das frutas, mas como a abelha entender que as plantas cada mês florescem, não sendo em suas épocas. Então, já foge um pouquinho do meu conhecimento, mas assim, o que eu costumo ver, e um exemplo bem prático, não só das abelhas, os insetos de uma forma geral. Talvez, para quem é mais velho que nem eu, quando pegava à noite uma rodovia ou uma estrada de interior, o carro ficava cheio de insetos, né, que vinham de encontro à luz, o farol do carro. Se tu começa a andar hoje, tu não vê isso, é muito raro. Tu vê insetos, vê bichos em direção à luz, né, principalmente insetos. Então, assim, o que é o meu ver? Bom, tem alguma coisa que não, né, que está saindo do normal. Produtos químicos, uso de defensivos agrícolas, é provável. Particularmente a questão das abelhas. Bom, eu não sei te dizer se tem uma relação direta com a alteração do clima, se o clima alterando as condições vai ter uma influência sobre a abelha, mas eu vejo que a parte de uso agrícola, principalmente de produtos químicos de forma descontrolada, tem um impacto caro a ser pago, sim. Principalmente essa parte de abelhas ou qualquer outro insetos, querendo ou não, são importantes também. A próxima pergunta é do Matheus. Ele perguntou, professor Douglas, e como fazer para os grandes empresários
mudarem o pensamento nessa questão da agricultura, até porque a questão dessas monoculturas gera mais grana e tem ainda por cima grandes empresas por trás. O que o senhor acha? Então, isso vai um pouquinho de encontro que eu falei com o professor antes. Já que internamente a gente não está conseguindo, vamos dizer assim, abrir os olhos desses grandes produtores, parece que está começando a vir uma pressão de fora para dentro, ou seja, países que são nossos grandes compradores, de uma forma geral a Europa, estão começando a pressionar. Bom, eu quero saber de onde é que vem esse meu produto, de onde é que ele está vindo. Eu quero, né, que eles costumam falar de rastreio, né, eu quero rastrear de onde é que ele vem. Eu morei 1 ano na Itália, quando eu estava fazendo meu doutorado, e eu percebi isso, que quase todos os produtos que eu comprava no mercado tinham procedência, da onde era e de qual região era do país. Então, tu consegue ter uma ideia. E tinha um código de barra lá, se tu quisesse acessar pela internet, um QR Code, para saber toda a trajetória daquele alimento, seja ele da Europa ou seja de fora da Europa. Então, aqui no Brasil, poxa, fica até um pouco difícil de comparar isso. Tu começa a ver pequenos movimentos, né? Tu começa a ter pequenas ideias. Eu acho que até nós, no nosso dia a dia, também cabe um pouco de se policiar. Eu mesmo, no meu caso, eu era uma pessoa que costumava comprar muito em grandes mercados. Desde que eu vim aqui para Cuiabá, como aqui quase tudo, quase tudo que é fruta, quase tudo que é verdura, vem de fora, não é produzido aqui. Então, o que eu faço? Eu deixei de comprar em grandes mercados e comecei no pequeno mercado, que eu sei de onde é que vem, que o cara é orgânico, não é orgânico. Então, acho que são esses pequenos gestos, por isso que eu falei antes para o professor, isso começa pouquinho, talvez a nossa geração não consiga fazer isso, mas quem sabe daqui 10, 20, 30 anos isso começa a mudar um pouco. No cenário otimista, eu acho que essa monocultura vai permanecendo por um tempo, e isso, talvez, mesmo com a pandemia, não vá corrigir. Talvez possa abrir um pouco os olhos, mas acho que ainda vai demorar um pouco. Certo. O Tagliani queria se pronunciar, se quiser, porque o Tagliani agora está aberto para te pronunciar. Não, na verdade, já fui atendido, Vinícius, mas era cumprimentar o professor Douglas, que infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo quando foi professor. Pois é, professor. Mas eu queria te agradecer imensamente essa tua contribuição, essa palestra, qualificou por demais a nossa semana acadêmica aí, e dizer que foi muito enriquecedor e ao mesmo tempo angustiante, né? Eu não vejo no caminho, assim, a Embrapa, infelizmente, ela fez esse papel, né? Ela foi o grande condutor aí da Revolução Verde no Brasil, né? Ela se alicerçou nesse modelo produtivo de produção massiva aí, destruidor da natureza, quando ela podia ter optado por apoiar o pequeno, né? A agricultura familiar, um outro modelo agrícola, né? Que não fosse centrado nas grandes propriedades, que a gente não vê na Europa grandes propriedades. No estudaste na Itália, te pergunto, tu viu alguma fazenda alguma vez na vida com 5 mil? Nem perto. Eu fiz o pós-doutorado na Espanha lá e só via uma grande propriedade lá é 5 hectares, 10 hectares, né? E tudo familiar e com cuidado, com atenção. Então, não é uma tristeza. Assim, eu não vejo saída dentro desse modelo de Revolução Verde ainda, né? Que eu chamo de uma modernidade conservadora da nossa agricultura, né? Existem outras modernidades que a tecnologia podia estar a serviço de um outro modelo, um outro paradigma que não foi por acaso que a gente fez né, a primeira abertura nossa dessa semana, a gente trabalhou com o paradigma mecanicista, né? Mas era isso, era só um comentário, compartilhar contigo essa angústia e parabenizar aí pela maravilhosa palestra aí, aprendi bastante. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Na verdade, assim, eu costumo falar, quando eu vou fazer palestras, quando eu fui participar da Semana Acadêmica da Gestão Ambiental da FURG lá de Rio Grande, eu costumo dizer que eu sou o cavaleiro das más notícias, né? Que eu venho com um monte de notícias ruins, mas na verdade, assim, lá no fundo, não é notícia ruim, na verdade é uma inquietação que eu quero trazer. Não adianta também eu querer esconder isso que não está acontecendo. Na verdade, justamente é provocar.
né? Tipo assim, eu quero que o futuro profissional, que os alunos se sintam incomodados. Tipo assim, não tá legal do jeito que tá, né? O que eu posso fazer? Né? Nosso papel é incomodar, realmente, é desacomodar, né, professor? Exato, E essa questão da grande propriedade, que nem eu falei antes, quando eu vim aqui para o Mato Grosso, e eu transito bastante aqui pelo estado, quando eles falam em propriedades, propriedade de 5, 10, 15, 20 mil hectares, né? Por exemplo, a MAGE, que é um grupo de fazendas, que inclusive era de um ex-ministro da Agricultura do Brasil, do Blairo Maggi, que foi do governo Michel Temer, eles compraram 30 mil hectares aqui há pouco tempo no norte do Mato Grosso. Como se fosse 30 alqueires. Era 30 mil hectares. Então, assim, por isso que eu fico um pouco assustado, que é uma realidade muito diferente do que a gente está habituado, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, quando me perguntaram como é que a gente pode fazer para mudar, eu falei, bom, ideias a gente tem, mas isso vai demorar ainda. Vai demorar bastante. Então, agora a gente tem a pergunta da Raíssa. Douglas, as queimadas que aconteceram no ano passado causou impactos atuais em relação ao clima? Queria que o senhor explicasse melhor sobre isso. Então, Raíssa, a questão das queimadas, assim, como eu falei antes, anos atrás, a agricultura se apegava muito ao uso da queimada para fazer a limpeza do solo. E por incrível que pareça, aqui no Mato Grosso ainda isso é extremamente comum. Eles têm gostam de se gabar que aqui é o canteiro agrícola do Brasil, que não sei o quê, que a tecnologia da agricultura está toda aqui, mas em alguns aspectos eles ainda estão muito atrasados em questão do uso do fogo. Então, assim, o uso do fogo, ele normalmente ocorre todo ano. Se tu pegar o histórico de queimadas no Brasil, teve anos com queimadas muito maiores que atuais. Atualmente já é crítico, já teve anos na década de 90, por aí, se não me engano, muito críticos também. E aí o que aconteceu? Quando a Marina Silva, não sei se todos vão lembrar dela, a Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente, se eu não me engano, no primeiro mandato do governo Lula, acho que foi no primeiro, teve uma queda, assim, absurda no desmatamento e queimadas. Por quê? Tu teve um controle muito maior, tu teve uma fiscalização muito grande. Né? Então, isso causou uma boa impressão. Só que de lá para cá, tu pode ver que começa uma escalada. Então, a minha curva está aumentando de queimadas. Em termos de clima, isso que eu falei na apresentação, não fica restrito à região centro-oeste e norte. Pelo sistema da atmosfera, pelo sistema de ventos que a gente tem na América do Sul, isso impacta diretamente, tanto aqui na região sul do Brasil, quanto no sudeste. Em agosto do ano passado, eu estava num congresso em São Paulo, na capital, não sei se vocês vão recordar, num dia que virou noite, no meio da tarde. Do nada, anoiteceu. Eu estava lá em São Paulo, era 3h30 da tarde, estava no congresso, e quando anoiteceu, eu falei, pô, mas peraí, tá cedo, não tinha previsão de chuva, né, a gente tinha visto, e era tudo a questão vamos dizer assim, de fuligem, de queimadas que interagiam com nuvens e anoiteceu. Como eu falei, no Rio Grande do Sul já tem materiais particulados, já oriundos de queimadas. Então, assim, e aqui na região centro-oeste, para quem tem problema respiratório, é uma desgraça por completo. É o que eu falei, é o ar extremamente seco, que é natural, porém aí tu tem o acréscimo da queimada. Então, é horrível. Então, assim, tu tem um impacto no cotidiano, tem um impacto no tempo e tem um impacto no clima a longo prazo também. A próxima pergunta é da Letícia. Ela perguntou sobre uma das questões do mercado de trabalho para nós, da área ambiental. Apesar da expectativa ser grande, a realidade quanto à oportunidade de trabalho é limitada. Quais são as redes, os locais de trabalho que podemos nos aplicar? Então, o que eu vejo, assim, que nem aqui num gráficozinho que eu mostrei da evolução, eu acho, assim, timidamente está começando
vamos dizer assim, um movimento mais da agricultura sustentável. E que nem o professor falou, atualmente o agricultor, principalmente o grande agricultor, ele não está preparado para isso. Ele não vai saber lidar com isso sem um auxílio. Então, assim, interagindo um pouco da minha área de conhecimento, a parte de clima com a parte de gestão ambiental, eu acho que o gestor ambiental, provavelmente, no futuro bem próximo, ele vai começar a encontrar mercado nesses setores. Justamente porque o setor agrícola, de grandes empresas, eles vão precisar se adaptar, nem que seja na marra, por força de mercado, por força de economia, eles vão ter que começar a se adaptar de alguma forma. E aí eu acho que aí que encaixa, que nem eu falei, que é o viés dos cursos aí do campus de São Lourenço, que é esse viés voltado para o setor agrícola. Principalmente um pouco mais, né, do que eu pude ver, mais para o pequeno agricultor, mas eu acho que está a começar a se voltar também para o grande, para dizer para o grande produtor, ou para uma empresa que trabalha para esse grande produtor, falar, olha, quem sabe a gente faz isso, quem sabe a gente começa a mudar isso aqui. Então, eu acho que o mercado, nesse setor agrícola, no setor de clima, eu acho que vai ter sim. Eu acho que bem mais do que já tem atualmente. Pelo menos essa é a minha perspectiva, né? Certo. Agora a Morgana perguntou. Recentemente houve uma grande seca em São Borja. Ficamos preocupados com o rio Uruguai, que ficou bem baixo. O senhor acha que nosso bioma Pampa pode virar um deserto devido à falta de chuvas? Se sim, sabe mais ou menos em quanto tempo para que isso ocorra? Então, essa seca, eu tenho comentado dela na apresentação e acabei esquecendo. Essa seca, ela começou em novembro do ano passado. Foi mais ou menos assim, em outubro, nós tivemos chuvas muito acima da média no Rio Grande do Sul, em outubro do ano passado. Choveu muito. Acabou até, inclusive, atrasando a produção de soja, a produção de arroz. A partir de novembro, até junho, né, foram mais ou menos 7, 8 meses, com chuva sempre abaixo da média, principalmente na região da Campanha e região sul do Rio Grande do Sul. E atualmente eu estou tentando investigar o que pode ter causado isso, ainda não, estou bem no princípio. A minha ideia é ver se esses episódios de secas vão começar a ficar recorrentes futuramente, se esse é um padrão que está começando a se repetir. Caso afirmativo, quanto tempo isso pode demorar? Bom, isso é difícil de dizer, mas já tem estudos já demonstrando que a degradação do bioma Pampa, principalmente do bioma Pampa, a tendência é que ele tende a virar um deserto. Ele tende a virar um deserto, sim, porque geralmente é um solo pobre, ele não tem muitos nutrientes, então ele, se não for bem tratado, então ele não vai produzir muito. Por exemplo, eu fiquei muito surpreso, por exemplo, eu fui trabalhar numa consultoria com meu irmão, ele é agrônomo, os caras estavam plantando soja em Dom Pedrito. Eu jamais imaginaria que Dom Pedrito teria plantação de soja. Que até então, o que eu conhecia lá, tudo era criação de gado. Então, são essas alterações que parece que não vai ter tanta influência, mas eu acho que a longo prazo, quando eu digo longo prazo, estou falando de 4, 5 décadas para frente. 3 décadas, talvez muito perto, mas 4, 5 décadas. Se continuar nessa toada de substituição de biomas naturais por outros, vamos dizer assim, por outros fatores, será que termo eu posso usar? Por exemplo, como a introdução da soja, com certeza isso vai ter algum impacto. Isso vai demorar, eu digo assim, a nossa geração vai estar já, minha geração vai estar bem velhinha, mas eu acho que 40, 50 anos isso pode caminhar assim, e isso reflete bastante aquele mapa que eu mostrei, daquela uma regiãozinha amarela, toda a região da campanha do Rio Grande do Sul. Aquela região amarela dizia que atualmente ela é apta ao cultivo. Porém, se a gente continuar nessa mesma frequência de degradação, logo lá na frente, em 2070, ou seja, daqui a 50 anos, ela vai estar improdutiva. Estão elogiando bastante a palestra, professor. Obrigado. É que eu estava bem motivado, estava com saudade de ver o povo, então eu preparei com bastante tempo.
A próxima pergunta é da Alessandra. Ela diz: professor, acredito que seria muito essencial a educação ambiental ser tratada para os pequenos da mesma forma de aprender a ler, nas séries iniciais, desde o começo de nossa escola. Não somente saber que a água é essencial para a vida, mas aprender a usá-la de forma correta para no futuro não faltar. O senhor concorda? Concordo, Alessandra. Final do ano passado, eu fui dar uma palestra para uma escola no interior de São Lourenço. Acho que foi final do ano passado, não lembro. Enfim, foi ano passado. E eram alunos do ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, se não me engano. E aí a gente entrou numa discussão interessante que, por exemplo, que nem eu falei, eu sou do interior, morei na zona rural, e quando eu era assim, mais jovem, se tinha uma mentalidade de que tu tinha que estudar, tu tinha que sair do meio rural para estudar. Na minha época não tinha, por exemplo, ensino médio no interior, que nem existe hoje. Então eu tinha que ir para a cidade estudar, e tu seguia dali. Eu acho que o grande debate hoje foi o que eu falei para eles na época, principalmente para quem mora no interior, é que é interessante sim tu morar no interior, ao mesmo tempo que é interessante tu se especializar. Por quê? Tu pensar numa especialização que tu possa aplicar na tua prática, facilitar o teu dia a dia. Isso eu debati muito com eles, porque aquela mentalidade que tu tem que ir para a cidade, tu tem que morar na cidade, que tu vai viver de tudo que tem na cidade, já está ficando um pouco obsoleta, né? Eu acho que atualmente tu tem que valorizar o conhecimento, sim, mas é muito mais a aplicação desse conhecimento. É uma coisa que dentro da própria meteorologia, que é uma ciência muito teórica, eu bato muito na tecla. Formação, a gente tem profissionais ao monte. O que o profissional tem que ver hoje é como é que eu vou aplicar esse meu conhecimento na prática, o que eu vou tirar de aproveitamento da prática dele. Então, eu acho que essa atenção às escolas do interior, hoje em dia já tem ensino médio, já vem ensino profissionalizante no interior, deve sim ser visto com certo cuidado, com certo carinho, e principalmente de uma certa forma de incentivar que as próximas gerações fiquem, se tiverem vontade, obviamente, no interior, mas que também se especializem para tirar um melhor aproveitamento, né? Senão daqui a pouco vai vir todo mundo para a cidade e aí alguém vai ter que produzir. Então, acho que a gente vai aqui para a nossa última pergunta, da Débora Silva. Professor, há como ocorrer a redução de 409,4 ppm? Então, Débora, sim. E isso é uma coisa que não é difícil de se acontecer. Atualmente, essa concentração de CO2 já está quase já em 420, porque 409 é de 1 a 2 anos atrás. Então, ela vem numa escalada, essa concentração de CO2. Né? E a tendência é que nem eu falei, mesmo que a gente zerasse qualquer forma de poluição, ela vai continuar subindo, porque o clima ele tem como se fosse um reservatório, como se fosse uma memória. Então, as causas de agora, a gente vai sentir os efeitos mais para frente. Como é que pode ser, né, medidas, que eu falei, coisas que poderiam tranquilamente fazer a redução desse CO2, principalmente o nosso modo de viver. Atualmente, a gente vive num modo de viver, numa sociedade que ela praticamente nos impõe que tu tenha a tua casa, que tu tenha o teu carro, de preferência que tu e a tua mulher, ou tu e o teu marido, cada um tenha o seu carro, né, que cada um tenha a tão sonhada independência, né? Cada vez mais as cidades começam a se espalhar horizontalmente ou verticalmente. Então, isso que eu digo, que tu consuma cada vez mais, né? Nós, querendo ou não, nós se tornamos seres consumistas. Então, por isso que eu digo, a sociedade nos impõe isso. O que a gente pode fazer? Bom, formas inteligentes, reciclagem de lixo parece uma coisa meio... anos atrás eu tinha essa mentalidade, eu achava uma coisa meio banal, mas quando começa a ver
na prática, né, eu começo a fazer essa reciclagem, tu vê que, bom, são gestos, é um papelão a mais que não vai para o meio ambiente, a sacola do mercado que tu deixa de pegar, porque tu leva a tua sacola, é o carro que eu deixo de usar, porque eu prefiro ir a pé, ou vou num transporte de passageiros. No setor agrícola, quando tu começa a mudar a mentalidade do agricultor, mesmo ele sendo um pequeno agricultor, isso já é um ganho. Eu digo isso pelo meu pai. Meu pai é atualmente aposentado, ele trabalhou na agricultura a vida inteira. E algum tempo atrás eu estava conversando sobre a questão de aproveitar terras, né? E ele fez esse comentário comigo, ele falou assim, como a gente era ignorante. Ignorante no sentido de não ser burro, mas no sentido de não ter o conhecimento. Que ele não precisava ficar todo ano derrubando uma mata. Ele poderia arranjar formas de reaproveitar aquela propriedade dele. Se reinventar, na verdade. Então, são gestos que eu acho que, se numa escala global, eu acho que a Europa, creio ou não, eles são um pouco mais civilizados que nós, eles começam a migrar para esse lado. Né, do lado sustentável, do lado de conservar. Tem uma conservação muito grande dos recursos naturais lá, que nós aqui ainda é um pouco isolado. Mas quem sabe, a longo prazo, isso possa mudar, e aí que a gente vai começar a sentir esse reflexo daquela curva do CO2, em vez de ficar aumentando, pelo menos se ela estabilizar, já é um grande ganho para nós. Então, obrigado, Douglas, pela ótima palestra. Teve o chat aqui, foi só elogios. Eu queria agradecer também